como criar gráfico de termômetro aqui no Excel que automaticamente aumenta ou diminui o seu valor, a barrinha que tem dentro dele, conforme o valor da nossa planilha que estamos utilizando. E o legal é que um gráfico de termômetro, ele tem vários elementos muito interessantes que podem te ajudar muito numa apresentação, num relatório, num dashboard, como exemplo. Ele tem o próprio desenho do termômetro, tem essa barrinha que pode aumentar ou diminuir dependendo do valor, e aqui na parte inferior ele tem a porcentagem que te mostra a proporção da barrinha em relação ao total do termômetro. Nesse termômetro verde é possível ver que 26% foi concluído, então falta tudo isso daqui para chegar no 100%. Já a azul, ó, tá mais próximo do total, 65%. E aqui por fim, o vermelho, 53%. Porque tá mais ou menos aqui no meio, né? Até chegar ali no topo. Mas, de qualquer forma, vamos na prática então aprender como fazer esses termômetros dinâmicos e interativos aqui no Excel, utilizando uma simples base de dados que você tem. Seja de compras, vendas, estoque, logística, o que você tiver. Dá para fazer gráfico de termômetro para comparar as informações, subir e descer. A primeira coisa que precisamos ter para poder fazer um gráfico de termômetro no Excel é ter um termômetro, uma foto. Então eu já vou aqui em cima em inserir imagens e vou selecionar este dispositivo. Talvez o seu computador não tenha essa opção, colocar na célula, colocar sobre células. Então já coloquei direto aqui, ó, este dispositivo, beleza? Clicando aqui, eu consigo abrir as pastas do meu computador e dessa forma eu posso clicar e selecionar a imagem que eu vou utilizar. Mas digamos que você não tenha uma foto de um termômetro no seu computador com um fundo transparente. Então o que você pode fazer? Você pode baixar essa planilha que eu vou disponibilizar para você. Porque dessa forma já vai ter aí a foto do termômetro. Aí você pode pegar o que eu usei e usar também, beleza? Vou clicar aqui em inserir e é isso aí, ó. O termômetro já está aqui. E eu que fiz essa foto de termômetro, tá bom? Então, sim, se você pode usar, tá liberado. Vou clicar nas bolinhas aqui, diminuir um pouquinho. E é isso aí, agora a gente tem esse termômetro. Eu vou deixar para você um termômetro vazio aqui no cantinho, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar uma cópia desse meu termômetro, clica nele, aperta Ctrl C, e depois a gente vai apertar Ctrl V. Ó, clicou no termômetro, Ctrl C, clica numa célula, Ctrl V. Dessa forma a gente agora consegue copiar e colar, ó, vários termômetros, tá bom? Eu vou deixar de qualquer forma alguns termômetros aí para você usar da maneira que você quiser. Agora que já temos o termômetro, outra coisa que eu preciso? Do gráfico, para poder preencher o termômetro, à medida que os valores crescem ou diminuem. Porém, como é que eu faço isso? Preciso de um gráfico. Mas, para fazer um gráfico, a gente precisa de informações na minha planilha. E como dá para ver, não tem informação nenhuma. Então, a informação que eu vou utilizar aqui foi a informação que a empresa passou, que seria, basicamente, os dados de faturamento e metas. Aqui no momento eu tenho apenas a informação de janeiro. E janeiro teve uma venda de R$ 171.523,45. Vou até clicar aqui nessa célula, página inicial, e colocar em dinheiro. Pronto. Só que a meta do mês de janeiro era de R$ 220 mil. Então eu clico e coloco em dinheiro também. Pronto. Então agora eu sei aonde janeiro está, porém, qual era a meta. E dessa forma a gente sabe que a meta é completar todo o termômetro. Janeiro ficou aqui em 174, mais ou menos, então tudo isso precisa ser preenchido. Como que eu posso fazer isso? E além do mais, deixar uma porcentagem aqui embaixo do total preenchido da nossa meta. Já vamos fazer essa porcentagem da meta. Porcentagem da meta, que vai ser o seguinte, igual janeiro, ou seja, o valor atual, dividido pela meta. Enter. Pronto. Vou clicar aqui nesse valor, página inicial, coloco em porcentagem e aumento as casas decimais. Agora esse 77,97 já pode aparecer aqui dentro do meu termômetro. Para fazer isso, eu venho em inserir, formas, e então pego aqui um retângulo. Eu vou clicar e ajustar para ficar mais ou menos um quadradinho. Agora dentro dessa figura, eu clico fora, clico dentro. Aqui na barra de fórmulas, eu clico, e então, igual, e aí eu clico na porcentagem que eu tenho aqui. Vou apertar o Enter. Você está vendo que agora essa porcentagem que estava aqui fora aparece dentro do retângulo? E o legal é o seguinte, se eu ficar atualizando esses valores de janeiro, ó, colocar 120, Enter, olha o que acontece automaticamente, quando essa porcentagem altera, dentro do retângulo também altera. Porque a gente conseguiu conectar as duas coisas.
E isso é algo muito interessante, porque agora eu posso pegar o retângulo e colocar aqui em cima do termômetro. Mas, professor, aí fica muito feio o design, não ficou bonito. Ficou um negócio azul tampando o retângulo, o termômetro. Então peraí, vamos fazer alguns ajustes de layout. Vou clicar nesse retângulo que eu tenho. Alinhamento. Vou alinhar tudo ao meio primeiro, para deixar o número bem centralizado. Vou aumentar o tamanho do número. Tamanho 20, fica bom. Posso mudar a fonte, escolher uma corzinha diferente. E além disso, clicar aqui em cima, forma de formato, contorno sem contorno e preenchimento sem preenchimento. Agora a gente fica só com o número em si. E aí fica mais fácil de ver, ó. E o legal é o seguinte, se eu alterar aqui em cima o valor de janeiro, digamos 150, vou apertar o Enter e dá para ver que o meu termômetro, ó, automaticamente vai sendo alterado conforme eu altero também os valores da minha tabela. Agora que configuramos tanto o termômetro quanto a porcentagem aqui do termômetro, vamos configurar o preenchimento que vai dentro do termômetro, a barrinha que vai subindo ou descendo. E para fazer isso, precisamos de um gráfico de colunas. O gráfico de colunas ele vai utilizar as informações atuais, não vai utilizar a meta, vai utilizar a informação atual, ou seja, o mês de janeiro. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, janeiro e o valor, inserir gráfico de colunas. Pronto. Você está vendo que aqui na esquerda ele tem esse intervalo de valores? Ele começa no 0 e vai até o 200 mil. É justamente isso que eu preciso. Ou ainda, é interessante a gente ajustar o maior valor como sendo a meta. Por quê? Porque digamos que esse gráfico ele precisa crescer ou diminuir. Porém, se o valor de janeiro for bem pequenininho, digamos R$1.000, vou apertar o Enter. Olha o que acontece com o meu gráfico. Não mudou nada, ele ficou do mesmo tamanho. Ou seja, porque a escala se atualizou. Agora está de 0 a 1.000. Olha lá, vou voltar para 170. Ó, tô indo e voltando para você ver. Você está vendo que o gráfico ele não muda de tamanho? Ó, ele não muda de tamanho. O que muda é a escala do gráfico. Então é isso que eu tenho que evitar. Eu tenho que travar a escala em 0 e o máximo tem que ser igual à meta. Então eu vou clicar com o botão direito nesses números. E então, formatar eixo. E aqui na direita eu venho em mínimo e coloco 0. Mas professor, já está. Sim, mas está como automático. Então coloca 0, Enter. Agora a gente travou o 0. E no máximo eu vou colocar 220. Enter. Pronto, agora a gente travou essas duas configurações. Além disso, pessoal, como a gente está com os números selecionados, eu posso muito bem vir aqui em número, contábil, e então selecionar, por exemplo, geral. Só para deixar os números desse jeito aqui, tá bom? Não tem necessidade da gente ficar vendo. E outra coisa, às vezes ao invés de geral, você poderia colocar personalizado, e o código da formatação, aspas, aspas, abre e fecha. E então adicionar. Pode fechar isso daqui, e como você pode ver, agora o número fica invisível. Posso clicar na linha do fundo, delete, clicar nessa legenda aqui, ó, delete, clicar no título e delete. Pronto. Agora a gente ficou só com essa coluna que vai aumentar ou diminuir, quer ver? Se eu diminuir ali o mês de janeiro, colocar 15.000, Enter, ele fica bem pequenininho. E a porcentagem também aqui atualiza. E é isso mesmo que eu preciso, que ele fique pequeno ou grande, dependendo do valor. Aí eu vou pegar esse gráfico aqui e colocar ele em cima do termômetro. Vou até mesmo clicar em formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Só para ficar mais fácil de ajustar. Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho. Puxo ele aqui no meio. Esse ajuste aqui às vezes demora um pouquinho, tá bom? Pronto. Legal. Joga ele um pouquinho mais para cima. Lembrando que aqui não está no 100%, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que janeiro é igual a 220 mil. Mas antes deixa eu salvar esse valor de janeiro, só para eu não perder ele. Pronto. Então janeiro é 220 mil. Por que eu estou colocando janeiro como sendo o valor total da meta? Porque dessa forma eu vou saber o tamanho total da coluna. E aí eu vou conseguir dimensionar perfeitamente o tamanho da coluna conforme o tamanho aí do nosso termômetro. Deixa eu puxar aqui para baixo. Beleza, é isso aí. Pronto, pessoal, acho que assim ficou ok, certo? Dá para ver que tem uns espacinhos em branco aqui ainda no termômetro, né? E essas questões a gente consegue fazer alguns pequenos ajustes. Eu vou mostrar para você como fazer isso. Vou jogar um pouquinho mais para cima. Acho que assim tá bom, legal. E é isso aí. Porém, tem um problema. O gráfico está em cima do termômetro. Então eu vou clicar no gráfico com o botão direito. Cuidado para não clicar em cima do gráfico. Vamos clicar na borda agora. Botão direito. E então,
enviar para trás. E vamos fazer outra coisa. Botão direito em cima aqui do gráfico. Formatar a área do gráfico. E vamos selecionar aqui, ó, opções. Série. Preenchimento. Vou pegar um vermelho, por exemplo. Olha lá. Que interessante que ficou. Só que ainda tem um problema. Deixa eu fechar isso aqui. Clicar aqui na célula. Ainda dá para ver umas partes em branco. Então como é que eu posso fazer para corrigir isso daqui? Aqui em cima eu venho em inserir. E então formas. E pego aqui um círculo. E dimensiono ele mais ou menos aí, ó, do tamanho do meu termômetro. Puxo um pouquinho aqui para o lado. Puxo um pouquinho aqui para baixo. E então coloco ele de contorno vermelho e um preenchimento vermelho também. Porém, eu clico com o botão direito e então enviar para trás. Pronto, resolvemos o problema das partes sem preenchimento. E essa porcentagem, eu acho que fica legal clicar nela e colocar como fonte branca. Olha só, nosso termômetro então está pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses valores atualizando de modo automático para que você veja como que vai ficar o nosso gráfico funcionando na prática, caso a gente tenha várias variações de valores. E além disso, eu vou fazer de novo um novo termômetro utilizando uma cor diferente, verde, laranja, azul, para você ver como que fica legal os termômetros atualizando os valores. Pronto aí, pessoal, gerei aqui mais 2 gráficos de termômetros, e aí a gente pode ver um vermelho, um azul, um verde, e como é possível também visualizar, fica um gráfico bem agradável, que pode te ajudar muito numa apresentação, num relatório, na criação de um dashboard, e assim por diante. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.